Então, a irmã Karine, né? A paz de Deus. Então, eu vou poder fazer um resumo. Se a gente for explicar isso daí, tudo que você perguntou, é umas 3, 4 horas, e olha lá. Isso até mais. É sério mesmo. É a maneira que eu trabalho, né, com os versículos, estudando interpretação, por isso. Então, mas eu vou tentar fazer um resumo. Pra você ver que é tão rico, mas é tão rica a palavra de Deus nesse sentido aí, mas muito rica, que quando Jesus Cristo fala assim, santificado seja o teu nome, um exemplo te dando, de tanto conhecimento que tem esses versículos. Você vai estudar Ezequiel 36, 23. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Ou seja, e alguns até falam que isso é um cumprimento, né? Está cumprimentando, né? Santificado não é uma pessoa se cumprimentando, dando uma saudação para Deus. Não. Ali literalmente é um pedido. Então é assim vai. O que quer dizer, simboliza tudo isso, esse conhecimento vivo que você perguntou, é muito rico, né? Então, quando Jesus fala, santificado seja o teu nome, já expressa, já ensina que é a pessoa pedir para o nome dele ser honrado nas nações, porque foi profanado. Então já começa assim. Muito interessante, né? Mas vamos lá, vamos aprender um por um. Só te dei um exemplo de como ficaria muito comprido, né? Extenso, vamos dizer assim, para a gente entender. Mas vamos fazer um resumo, então, de Mateus 6, né? Então, para a gente entender um pouco, né, sobre tudo isso daí. Diz assim a palavra de Deus de Mateus 6, né? Tenha cuidado, né, de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se o fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Olha só, aqui tá mostrando motivação, né? Os primeiros versículos que você faz de Mateus 6, de 1 ao 14, o início aí é um resumo, né? Portanto, quando vocês derem esmola, não anuncieis isso com trombeta, como fazem os hipócritas na sinagoga, nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. De modo geral, aí eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa, mas quando vocês derem esmola, que a sua mão esquerda tá tal. Tudo aí está falando de motivação, fazer para se mostrar. Então, é importante a gente entender isso. É para fazer para se mostrar. Qualquer atitude que a pessoa vai fazer aí, né, sobretudo a se mostrar para os outros, mostrar que tem alguém, papá, né, é errado. Até mesmo quando você serve a Jesus Cristo mesmo, e quer se mostrar que serve a Jesus. Não precisa. Amém? Então, aqui está falando de motivação. Você pode fazer até a mesma coisa, né? Por exemplo, aqui, o texto, né? Eu já estou uns 5 agora. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de ser vistos pelos outros. E eu asseguro que, a fim, tudo aqui é motivação. Eu estou fazendo, não é porque eu não posso fazer. Tanto que a esmola, você tem que fazer o quê? Não ficar, eu dei esmola, eu ajudei o cara lá. Você pode dar um testemunho. Mas se a tua motivação é se mostrar, você não pode dar o testemunho que você ajudou alguém. Mas eu posso dar o testemunho que eu ajudei alguém se eu não estou o quê? Me vangloriando. Se dentro do meu coração eu ver que é uma vanglória, não posso falar. Isso é tremendo, sabia? Porque isso educa o cristão. Então ele vai buscar em Deus ser liberto daquilo, né? Da mesma forma, ele vai orar e gosta de orar. Deus do céu, não tem gente que ora alto. Aí os caras falam, aquele que ora alto na igreja, esses caras aí. Não. Às vezes é o jeito dele. É tudo isso, não podemos julgar também. É o jeito da pessoa. No coração dele, a motivação não é se mostrar. Agora, se ainda que eu dobre o gelinho quietinho na igreja, se a minha motivação é se mostrar, tá entendendo? Embora a palavra oração aqui, já estou em 6,5, ela está dizendo a respeito de a palavra oração no grego aqui, colocado, verdadeira, porque tem muita coisa grega aí que não é verdadeira. Mas o grego koiné ali, colocado, é pedido, é pedidos mesmo, é fazer pedidos para Deus, né? Pessoal, como fosse um negócio pessoal. Então você vai entrar no seu quarto. Agora, claro, aqui é uma linguagem figurada que Jesus usa também. Você sabia? Que as pessoas pensam, né? E agora? Eu estou na cadeia, não tem quarto. Eu estou no local que tem gente, e agora? Fecha na sua mente, entra no seu quarto na sua mente. Aqui é motivação, é intenção também. Por isso, Jesus Cristo está ensinando.
Olha, quando você for orar, meu, não fica se mostrando, né, que está orando, né? Hoje, embora hoje o crente tenha até vergonha de carregar a Bíblia, quero ver querer se mostrar, né? Mas tudo bem. Mas não vou entrar em detalhe, fica muito extenso. Então, aqui, literalmente, é motivação. Então, até onde eu estou no verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então seu pai que veio em secreto recompensará. Você pode estar no meio de um monte de gente, fechar o quarto da sua mente e orar lá também. Então, Jesus Cristo está dando um ensinamento aqui, só que não é literal. Ele está mostrando que não é, o que é literal. Ah, então não vou poder orar na frente dos outros. Não, você pode, contando que você não se vanglorie. Você pode até ajudar uma pessoa, tá no meio de irmãos, um mendigo pedindo ajuda. Ah, não vou fazer, vou vir depois. Aí não, senão se fosse literal, eu ia ter que ir depois lá ajudar ele. Mas se você for fazer e quer se mostrar, não faça. Mas se você for fazer com alegria para o Senhor, faça. Tá entendendo? Até na frente dos outros você pode fazer. Então é isso que a gente tem que entender, gente. Por favor. Se você pega a Bíblia e não compreende a linguagem dela, figurada, aí é um problema, né? Se a gente leva tudo literal, é outro problema. Que nem aquela parte, chama hipérbole, né? O nome, vou falar em linguagem português, chama hipérbole. Arranca a trave do olho, a madeira que está no teu olho, para você arrancar o cisco do olho do teu irmão. Primeiro você vai arrancar a trave que está no teu, ou o pedaço de madeira gigante que está no teu, né? Então ele coloca lá um pedaço de madeira, a expressão de uns 5 metros de comprimento. Não existe uma madeira enfiada no teu olho de 5 metros de comprimento, por exemplo. Então, uma trave gigante. Então, mas é uma hipérbole. Então, o que está dizendo? Não posso levar para o literal. Da mesma forma que a Bíblia fala assim, uma expressão, corta, se te escandaliza, corta fora. Joga fora. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, se tá te escandalizando, pega o membro do teu corpo e corta fora. Então, também é hipérbole. Não posso levar ele como literal, né? A palavra. Então, por quê? Eu vou arrancar meu olho? Porque é melhor você entrar no céu e tal. Só que ele coloca bem claro como é que tem que ser. Então, e não é para cortar fora, tá entendendo? Não é para cortar fora. Então, Deus me livre, né? For arrancar o olho fora. Então, tudo isso aí são linguagens chamadas de linguagem figurada. Mas a pessoa lendo pelo Espírito, ela entende isso. Ela não precisa ser mestre no português para entender. Mas aqui, até então, a gente está tendo uma linguagem figurada, tá? Ele está mostrando a intenção do coração. Então, aí ele ensina como orar. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como faz os pagões. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aqui é um problema, chama troca de moeda. Não é confissão, gente. O apóstolo Paulo lá na frente, eu acho que é em Hebreus, alguma parte, eu acho que é em Hebreus. Ele fala para você confessar, né? Constantemente, repetidamente, o que a palavra diz, né? Então, só que aí a pessoa fala, olha, não pode fazer isso. Mas aqui Jesus falou que não pode. E Paulo falou que não. Uma coisa é confissão da palavra, da promessa, você faz para você acreditar. Você repete ela várias vezes para você acreditar. Até a meditação é um sussurro. Quando você medita, você tem que ler sussurrando para você mesmo ouvir. Não precisa os outros ouvir, mas você. É uma confissão, para que você possa aprender a crer naquilo. Isso faz bem, entra no inconsciente. Então, a confissão é eu confessar a palavra para que eu creia. A petição de oração aqui é a troca de moeda que Jesus está ensinando, que a pessoa acha que por muito pedir, ela vai ser ouvida. Não tem nada a ver com a confissão. A confissão, você repete ela várias vezes para que você creia nela, como pegar um versículo e ficar meditando nele, pensando nele, repetindo ele, para que eu creia nele. O meu problema é que eu não creio, então eu confesso para eu crer. Aqui é oração. Achar que nem muitas igrejas, religiões do mundo, fico lá fazendo um terço da oração, repete aquilo várias vezes, que nem a oração do Pai Nosso que eu vou ensinar agora, que ele vai gastar um tempo maior. Então, é que nem a oração do Pai Nosso, a pessoa fica repetindo ela, pensando que por muito repetir ela, ele vai o quê? Deus vai atender ele. Não, não é assim, não é troca de moeda. Deus sabe o que você precisa, amém? Você tem que colocar a fé, amém? E quando orarem, não terá. Aí, estou no 8. Não sejam iguais a eles, porque o Pai Celestial sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês vão orar assim, então. Aí ele ensina a oração do Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso que é tremenda, é tremenda. É como eu falei, só no Pai Nosso a gente ia ficar umas 3 horas aqui, para a gente explicar todo o sentido da oração. É sério, não estou brincando. Eu já fiz
nas igrejas, pregações, que cada ensinamento desse era um dia. E gastava 2 horas praticamente nesse dia. Então é muito rico. Amém? É muito rica. Então começa Jesus Cristo ensinando. O que eu quero que você entenda do Pai Nosso, gente? Vocês estão me ouvindo aí? A irmã fez um ponto muito importante aí. Quando você for orar, servir como guia. Todo dia você pode orar o Pai Nosso de maneira certa. O que é? Daqui é um tema para você orar. O que você vai colocar, suas palavras. Amém? Vai ser um tema, vai ser um guia. Então, vai ser assim. Pai Nosso que está nos céus. Começa você tendo entendimento. Vamos falar um pouquinho. Pai Nosso. Por que Pai? Jesus Cristo estava falando que ele ia fazer na cruz para a igreja. O Espírito Santo nos adotou, a qual nós podemos chamar Deus de Pai. Olha o privilégio que você tem. Ele é teu Pai. Então você tem que chegar nele como Pai, um Pai verdadeiro e puro. Então não vai colocar como o teu Pai. Às vezes teu pai foi, que nem meu pai, foi muito grosso, carrasco e tudo mais. Eu perdoei ele batizou tudo, Deus moveu na vida dele. Mas ele foi um monstro como um pai. Então, e me ensinou só muita coisa errada. Aí, totalmente errado na vida. Então, era um assassino, tudo mais. Deus perdoou, foi batizado, foi salvo no final. Que tremendo a misericórdia de Deus. E faleceu já. Mas veja só, o pai aqui é o criador mesmo. É o pai, aquele pai, super pai, muito mais. Não existe um pai como o nosso Deus. Amém? Não existe. Ele é o maior, o mais poderoso, o melhor de todos. Então, tudo que você pensa de pai, não dá para entender dentro da língua portuguesa do que representa ser pai. Amém? Quando você estuda a mente de Deus, você entende o que é ser pai. Então, começa assim, esse privilégio que você tem de chamar Deus de pai, que Cristo fez na cruz, morreu na cruz, ressuscitou, para que você chamasse o Deus de pai, como ele. Aleluia? Então, começa com essa intimidade. Deus, ele te deu esse direito. Cristo te deu, é direito seu. Receba! Amém? De chamar Deus de pai. Que tremendo. Aqui a gente pode ficar muito tempo nesse versículo, mas vamos embora. Então, Pai nosso está no céu, santificado, é outro tema agora. Santificado seja o teu nome. Está lá, quando eu li lá em Ezequiel 36, 23. Ezequiel 36, 23. Ele fala sobre isso. Santificado. Jesus começa a ensinar toda a Bíblia do Velho Testamento aqui. Toda a Bíblia do Velho Testamento. A Bíblia que Jesus lia é o Velho Testamento. O que ele ensinava. Todo o Novo Testamento, quando você estuda, ele é feito totalmente pelo Velho. Sério? Totalmente pelo Velho. Todo o Novo Testamento, a não ser os evangelhos da vida pessoal de Jesus, dos Atos dos Apóstolos, o resto, as cartas, tudo é ensinamento do Velho Testamento. Então, as profecias escritas lá, tudo escrito lá se cumprindo. Até a oração de Jesus Cristo, o ensinamento do próprio Jesus Cristo era pelo Velho Testamento. Só a vida dele, o que ele curou as pessoas, que ele curou. Mesmo assim, também o Velho Testamento falava que ele ia curar, que ia libertar. João Batista falou, ele mesmo, momento de depressão de João Batista, ele manda perguntar, Jesus é Jesus mesmo? Momento de sofrimento de João Batista. E aí foi lá, um dia eu vou pregar sobre João Batista, foi o maior de todos os homens na terra. E ele era um profeta que só pregava profecia escrita, nunca profetizou nada inspirado, direto assim. Só inspirado pelo que estava escrito. Tá entendendo? Como podia haver um profeta assim? Só pregava aquilo que estava escrito. Interessante, né? Mas tudo bem, ele ficou em dúvida no momento lá da vida dele, mandou perguntar, é ele mesmo? E Jesus Cristo cura os leprosos, ressuscita os mortos, faz tudo, um monte de milagre lá. E aí, realmente, era João Batista. Era Jesus. Para João Batista, Jesus era o Cristo mesmo. Ele entendeu que realmente era o Cristo pelos sinais e milagres. Mas por quê? João Batista sabia que estava escrito no Velho Testamento que aquele que fizesse sinais, o coxo andar, o mudo falar, o cego enxergar, o cego ver, o mudo falar, aqueles, e entre outros milagres, esse era o Cristo. Ele sabia disso. A fé dele está na palavra. Você viu só que tremendo? Então, quando a gente entende a palavra, a gente entende muito. Quando a gente entende que todo o Novo Testamento é feito pelo Velho, isso é tremendo. Agora, vamos ver aqui. Venha o teu reino. Perdoa-me. Venha, deixa eu terminar, santificado. Santificado seja o teu nome. Ezequiel fala que o pessoal desonrou o nome de Deus na terra. Desonrou. Servia a Deus, ao mesmo tempo fazia sacrifício para Deus,
e serviu o mundo. Assim ele desonrou. Então, a primeira coisa que ele pediu, Jesus, não é um cumprimento, uma saudação, como muitos pregadores pregam ensinando esse texto, Deus que me livre esses caras, como consegue teu cérebro assim? Mas amém. Aqui é um pedido, tá? Não é uma saudação, né? Então, santificado seja o teu nome, é realmente para orar a Deus. Deus, santifica, honra teu nome nas nações, na terra, na minha vida. Honra teu nome, né? Glorifica o teu santo nome, exalta o teu nome, mostra o teu nome, santifica ele, teu nome. Quem é Deus? Quem o Senhor é? Usa a minha vida, né? Isso é um tema de oração que você vai orar a Deus, né? Usa a minha vida para fazer isso, Senhor Deus. Ou eu peço a Ti que o Senhor honra, estenda, por exemplo, honra teu nome no governo federal nosso, no STF, honra teu nome no sistema, aonde está corrompido. Pessoas não seguem, por exemplo, a Ti, ó Deus, porque cristãos desonraram o Senhor. Então, honra teu nome, mostra quem o Senhor é, independente daquele cristão. E na minha vida, mostra com a minha vida, honra teu nome através de mim. E assim por diante. É uma oração, ensinamento de oração. Você podia fazer uma oração a cada dia de cada tema. Você que não tem tempo, faz uma intercessão. Vou dividir uma intercessão nos temas do Pai Nosso, do Venha o Teu Reino, do Santificado seja o Teu Nome, etc. Amém? E assim por diante. Então, honrar o nome de Deus, né? O santificar a mesma coisa. É mostrar a santidade dele diante, através de você, ou você pedir, aqui totalmente pedindo, através de você, pedindo para Deus operar através de você, ou mesmo unicamente sem necessitar, você está presente. Deus, mostra o teu nome para o meu parente lá, para o meu sogro, minha sogra, meu cunhado, converta ele, Pai. Né? Então santifica o teu nome na vida dele, que ele fica brincando com o teu nome, não levando a sério os cristãos por causa de mau testemunho, até mesmo por mau testemunho que eu dei. Então que o Senhor venha santificar o teu nome na vida dele. Amém? E assim por diante. Venha o teu reino, já é uma intercessão para salvação. Salva as pessoas no mundo, salva o STF, salva o governo federal, salva o nosso presidente, né? As pessoas que falam mal do presidente, em vez de orar pela salvação dele, salva o nosso presidente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, né? Esteja estendendo o teu reino, né? Até uma oração do reino de Deus, aquela oração que Pedro fez, né? Senhor, olha as ameaças, usando o Salmo 2, olha as ameaças que eles têm feito contra nós, a liderança desse país, Senhor. Ameaça contra a tua igreja. E então que o Senhor possa nos dar ousadia, poder, uma resposta em poder para pregar o teu evangelho. E enquanto isso, estenda a tua mão para curar, santificar, mostrar o teu poder, que o Senhor está vivo. Assim que ele fez a oração, mais ou menos essa direção que nos inspira. E aí o que aconteceu? Deus se manifestou e provou o poder dele no reino. Então, da mesma forma, a gente ora para as ameaças que o governo faz, que o sistema faz, que o mundo faz, você tem que usar a própria Bíblia para orar. E estender, venha o teu reino, quer dizer isso, o reino de Deus, né? Senhor, estenda teu reino, você pode interceder, né? Então, aqui você está uma ordem de oração aqui. Até uma ordem certa da oração que você deve fazer na sua vida, e todo dia pegando esse daqui como guia. Ou se você não tem tempo, fazer pelo menos uma vez um tipo desse sistema de oração por dia. Amém? Interessante que. Mas é rapidinho, gente, né? Você pode usar como guia. Você vai pedir para Deus, estenda teu reino, Senhor, sobre o governo federal, estadual, municipal, onde tiver uma ilha, onde tiver uma alma, onde tiver uma vida, estenda teu reino, ou seja, salva aquela pessoa em nome de Jesus Cristo. Salva ela, Pai. Mas você entenda isso, amados. Essa ordem aqui é tremenda. E tem um motivo de Jesus colocar essa ordem na oração. Amém? O que é mais relevante, o que é irrelevante. Amém? Então, o mais relevante, tudo aqui é relevante, mas o que é mais, né? Por isso que eu volto lá. Santificado seja o teu nome. Que tremendo, gente. Só que antes disso vem o quê? O Pai. Pai. Olha, Cristo morreu por você, para você ter ele, Pai. Não despreze esse privilégio que você tem. Mas vamos lá, continuando. Depois que você intercedeu, está intercedendo pelo reino de Deus para a salvação do mundo, aí você pede o propósito de Deus no mundo. A salvação faz parte de um dos propósitos, que é estender o reino. Agora, o propósito de Deus é a vontade de Deus na vida do homem. Não adianta o ser humano ser salvo e não cumprir o propósito de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que está dizendo aqui? Também tem pessoas que ensinam, ora pelo céu, meu Deus. Não é para orar pelo céu, gente. Seja feita a tua vontade assim, ou seja,
fazer um paralelo, assim como o Senhor está governando no céu, que a terra seja governada pelo Senhor. Amém? Então seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é para você orar para Deus abençoar o céu. Aqui está falando de fazer um alinhamento da terra com o céu. Assim como você está governando o céu, não fala céus aqui, fala o céu, né, o céu de Deus, onde Deus está. Por estar no singular, no grego também é singular, então não é plural como alguns pregam, então é no céu, porque os céus Deus ainda não governa totalmente, a igreja tem que liberar o poder de Deus, é o testamento para outro dia. Então é a igreja, está na responsabilidade da igreja, não de Deus essa parte. Mas o céu, assim como o Senhor está governando o céu, que o Senhor possa governar a terra. Você entendeu o que Jesus Cristo falou? Que depende da tua oração para que ele possa operar? Você está entendendo isso? E é verdade, gente. Se o corpo não for, ninguém é salvo, diz o apóstolo Paulo também. Se o corpo não ir, o corpo é o quê? Jesus é o cabeça, o corpo é a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Se nós não formos, Deus não vai. Se nós formos, Deus está lá. Amém? Olha como que é importante, você é importante no propósito de Deus. Então, ele fala, faça a tua vontade, Senhor, que aqui é o propósito de Deus. Muitos cristãos, como eu falei, são salvos, faz parte do reino de Deus. O reino de Deus chegou até ele para a salvação. Mas ele não quer cumprir o propósito de Deus. Ele não ele não alinha o pensamento dele à vontade de Deus, de Romanos 12, verso 2. Então, ele não cumpre o propósito de Deus. Esse é um problema. E aí você tem muitos problemas por causa disso, dificuldade na vida. E aí você acha que Deus está te provando, aquela mensagem de pastores usada pelo inferno, inspirada pelo capeta, que diz que Deus está te provando, está vendo até quando você vai, não sei o quê, está só piorando a tua teimosia. E você unicamente está fora do propósito de Deus. Está entendendo? Fora da vontade de Deus. E por isso você está sofrendo. Não é que Deus está te provando alguma coisa parecida. Você está sofrendo por causa do capeta, porque você está seguindo a ideia do diabo ainda. E com a salvação dentro de você, o tesouro de Deus. Esse negócio vai ter um preço no final, viu? Mas tudo bem. Então, nem sempre as pessoas vão ser salvas nisso daí, porque pega um caminho de não vontade, não do propósito de Deus. Não adianta eu ser cristão e viver a minha vida, meus sonhos. Eu estou usando os talentos, a unção, a salvação que Deus me deu para investir no reino do diabo. Eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Amém? Então, alinhar a terra com o céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Lembra que eu falei? Qual é a prioridade da oração aqui? Começa certo. Pai, Cristo morrendo e ressuscitando por você é o ponto mais alto aqui, né? Então, depois vai descendo e te ensinando. Algo muito tremendo. Dá-nos o nosso pão de cada dia. Não falou para você dar o pão de amanhã. Amém? Você entendeu? O que esse texto mostra? Esse aqui é muito forte. Esse versículo aqui, como todos são fortes, poderosos, não dá para explicar, explaná-lo todos de forma nenhuma. Não dá. É muito rico. Mas veja só, esse eu quero falar de maneira profética ao coração de vocês. Então, dá-nos hoje o pão de cada dia. Você viu que ele não falou, dá o pão para amanhã, para depois. Não, de cada dia que vamos precisar. Dá-nos o pão de cada dia. Ou dá-nos pão hoje. A tradução original, ela quer a ideia é a seguinte. Dá-me o pão, então a oração tem que ser cedo. Não é para ser à noite aqui, tá? Então aqui mostra que para abençoar o teu dia, você já começa orando. Ou abençoa à noite, né? Faz um paralelo, faz à noite para outro dia, vamos dizer assim. A oração a gente já sabe que ela é para as 24 horas seguida. Amém? É assim que a Bíblia nos mostra a oração. Não importa o horário em si, mas a oração para as 24 horas seguidas. Aqui dando, você entendeu? Você às vezes dormiu 11 horas. Você só vai orar 11 horas para o dia de amanhã. Tá entendendo? Mas o dia de amanhã já é o dia de hoje pela oração. Porque a partir do momento que você ora, tem 24 horas de ação contínua espiritualmente. A meditação na palavra também é um alimento. Ela dura 24 horas na tua vida. Isso é a Bíblia que mostra, gente. Gente, não sei se eu já ensinei isso para vocês, mas não importa. Mostrei na Bíblia. Não é eu que digo, é a Bíblia que fala. Amém? Então, fosse eu, tudo bem. Seria até herege. Mas a Bíblia nos mostra isso. Então, aqui é para você pedir. Vamos falar que é de manhã a oração. Dá-nos pão de hoje, ou 11 horas da noite. O pão que vai vir de amanhã, que é nesse sentido. É o pão que você vai precisar naquele período da tua oração. Nas 24 horas, seguindo o termo grego, revela as 24 horas seguidas que você vai ter na sua vida. Você vai pedir para Deus mover e dar o pão.
Então, ele proíbe você de ficar preocupado. A Bíblia proíbe você de ficar preocupado. Outros textos mostram pelo dia de amanhã, né? No sentido de você ficar, oh, depois, o que vai acontecer? Não. É para você orar pelas próximas 24 horas tuas, só no máximo. E crer. Amém? A ansiedade não faz parte de Deus. A ansiedade é do capeta, é do diabo. Então, você orar crendo que Deus vai responder e mover naquilo. Amém? É isso que você tem permissão, de ficar preocupado. Como diz Jesus, cada dia, o seu dia já tem o seu mal. Então não fique pensando no dia de amanhã, no mal que vai vir. Não. Enfrenta aquele momento, o mal que está tendo naquele momento. E com fé, vamos dizer assim, para você entender. Então você vai pedir para Deus, Deus, você já viu algum passarinho, como diz um amigo meu, algum passarinho trazer uma fruta, uma comida e guardar para o dia de amanhã? Nunca viu, né, gente? Que fé tremenda. Essa fé que ele está te exigindo. Você tem essa fé? Não me responda. Você entendeu o negócio? Eu já vi Deus operar, não dá nem para contar aqui. Nessa fé, na minha vida mesmo, testemunho tremendo para a glória de Deus, mas sobretudo na vida de outras pessoas. Aquele momento, aquele dia, quando o cristão aprender a viver as 24 horas seguidas, apenas essas 24 horas, Deus vai mover o sobrenatural. Quando ele viver dentro da mente dele isso, Deus vai começar a mover o sobrenatural. Deus te proíbe pensar após 24 horas. O máximo que vai pensar 24 horas, orar pelas 24 horas. Não importa se tua dívida é daqui 3 dias. Você só pode pensar em hoje. Amém? E para Deus se mover hoje. Glória a Deus. Então, essa é a fé. Eu sei que essa fé é uma fé de ficção, parece, mas não é. Essa fé é verdadeira. Amém? A fé que Deus quer que você tenha é do passarinho. Da história do passarinho que eu falei agora. Quantas vezes você viu um passarinho pegar uma manga e guardar para outro dia? Ou um corozinho para guardar para outro dia? Né? Uma lesminha, um bichinho que ele pegou. Aí isso aqui é para outro dia, nós já comemos no outro dia. Você nunca vê isso. Amém? Nunca vê isso. Então, eu já vi a onça, o leão guardar, não guarda para outro dia, gente. Eles comeram já a gordura, que é alimento, eles comem certo não, e não igual a nós. Eles comem a gordura do animal que eles matam, nunca mata animal magro, eles, sempre forte, gordo. Eles comem primeiro a gordura, depois o fígado, que é o ácido folínico, e depois eles deixam a proteína para depois, que já estão cheios. Só isso, não é que eles guardou para sustentar amanhã, é que está cheio já, porra, né? Então, independente. Então, o que acontece? Voltando. Então, você tem que entender, a gente aprende muitos animais, tá? Você tem que aprender com a palavra de Deus qual que é a tua prioridade na oração. E aqui, uma das prioridades do Pão Nosso é você só pensar em hoje e orar pelo hoje. E com essa fé. Então, se eu não por exemplo, se eu não tenho comida em casa, agora, você está me ouvindo, faz de conta, Deus me livre, tem uma pessoa que está me ouvindo agora, não ter comida em casa, é muito triste isso. Mas não tem mistura, não tem comida, não tem a comida principal. Vocês chamam de mistura, eu chamo de comida principal, que é que dá saúde é a carne, ou o ovo, a proteína e a gordura. Gordura vem primeiro, proteína em segundo, tá? É assim que é a ordem da Bíblia, tá, gente? Então, e aí depois, por final, os carboidratos em último, pelo amor de Deus. Vamos seguir certo, hoje. É assim que funciona, depois do dilúvio. Mas vamos lá, a Bíblia é corpo, alma e espírito, né? Antropologia total, né? Vamos dizer assim. Então, você tem que entender que quando você coloca em ordem a palavra de Deus, a tua vida é organizada. Amém? Então, quando você coloca em ordem, a tua vida é organizada. Tá bom? Então, vamos fazer quando tem nada em casa para comer. Então, você vai orar a Deus. Deus, me dá comida. Deus, me dá. Eu preciso de uma carne. Eu preciso. E você crê que essa carne vai vir. Essa comida vai vir. Esta cesta básica vai vir. Né? Então, Deus vai abençoar. Abre um parênteses em cesta básica. Muitas igrejas dão cesta básica. Eu ensinei os pastores. Vocês dão cesta básica do diabo. Vocês compram o pior alimento. Porque vocês estão doando. Porque vocês estão dando a pior coisa. É que nem dar roupa para os outros. Tudo furado, rasgado, joga fora. Mas não dá. Tênis velho, coisa velha. Da coisa que dá para você usaria. Então, essa mentalidade do inferno de vocês. Vocês vão pro quinto, vocês vão acordar quando morrer no inferno, gente. Falei para os pastores. Fecha parênteses. Amém? Por quê? Porque as pessoas não entendem como tem que ser o reino de Deus. Com a medida que você medir, você vai ser medido. Né? Mas veja só, continuando. Então, você vai orar, Deus, me dá comida. E crê que Deus vai dar, gente. E Deus vai criar uma situação.
vai levantar uma pessoa, vai chegar na porta da tua casa, bater palma, te dar uma cesta básica, um dinheiro vai vir do nada. É assim que funciona, um parente e tal. É assim que funciona. Eu me lembro que eu estava sem água e sem luz, cortaram tudo na minha casa. Foi uma situação muito, né, na época. Eu fiquei muito. E eu estava crescendo na fé, isso muitos anos atrás. Eu estava crescendo na fé na época. Aí fui orar em língua, rabassora, ibican, turibican, orar no sobrenatural de Deus que eu tinha aprendido, ficar lá. E demorou um dia e meio. Fiquei sem água, sem comida, sem luz. Um dia e meio depois, chegou uma pessoa que não gostava de mim. Falou, oh, eu sei que o senhor me reprovou no meu adultério, eu estou com a minha nova esposa, e você falou tal coisa, pregador, missionário, era missionário? Missionário, fiquei sabendo. Falei, não falei, mano. A tua mãe perguntou. Eu respondi para ela. Eu sabia que ia chegar até você. E acabou. Essa é a verdade. Essa é a fato da palavra. Não, porque você... Não. Tem um contexto. Existe quando você pode casar de novo. A Bíblia fala. E quando não pode. No teu caso, você não podia, pô. Mas mesmo assim, cara, eu tô aqui porque eu não sei. Uma voz aqui, se é de Deus ou diabo, eu não sei. Eu só sei que eu vim pagar a tua água, a tua luz. Você entendeu? Brigando, o cara foi lá e pagou ainda. Foi bonito da parte de Deus. Isso, tremendo. Amém? Então, é interessante como Deus opera. A ação do Espírito Santo. Então, Deus é tremendo. Claro que você não pode fazer conta a Lavonte de forma errada e crer nessa forma. Você tem que fazer conta inteligente, da Bíblia, né? Não vai ficar comprando porcaria e falar, Deus agora paga, tá? Vamos ser inteligente. Voltando. Então, vamos continuar estudando. Deu testemunho aí tremendo, né? Mas tem muito testemunho. Não vou contar que fica muito longo. Vamos lá? Já está longo. Dá-nos o pão de cada dia, você aprendeu, que é a oração. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Impossível. Mas Jesus já coloca aqui o impossível. Tudo aqui, gente, se você for ver aqui, tudo é impossível para o homem, desde o Pai. Jesus tornou possível o Pai para você, que não era Pai. Era Deus, era Criador. Não era teu Pai. Você era filho do diabo. Foi adotado, virou filho de Deus agora. Já foi um dia filho de Deus, no tempo passado, né? Falando tempo, espaço e matéria, né? E luz. Você já foi lá no passado um filho de Deus. Mas hoje você não é mais, atualmente. Agora, talvez. Agora, se você aceitou Cristo, você é filho de Deus por causa de Cristo. Mas no passado, o homem era filho de Deus, virou filho do diabo. E aí depois Deus veio e adotou eles. Amém? Que tremendo esse amor. Jesus adotou, quem crê nele é adotado. Essa é a verdade, gente. Então, vamos lá. É interessante o amor de Deus por você. Começa tudo. Tudo é tremendo aqui. E aqui mostra algo tremendo. Veja só. Perdoa a conexão espiritual aqui. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Tudo aqui é impossível se analisar. Uma das coisas é você perdoar as pessoas. O mal, dependendo do mal que a pessoa... Gente, é impossível. Mas essa é a ideia. Quem que te deu o direito de se tornar filho? Essa aqui é uma oração do futuro na época. Jesus estava ensinando como é que a igreja ia orar, tanto que ele falou, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar tudo que eu vos ensinei. Porque eles não eram uma aplicação naquele momento. É para eles aplicarem depois que viesse o Espírito Santo, depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, quem te deu o direito de chamar o Pai? Deus de Pai? Jesus. Quem te deu esse privilégio? Jesus. Quem te dá poder para cumprir os mandamentos? Isso que é o Novo Testamento, tá, gente? De graça é essa, tá? Cristo. Não é que você pode ficar pecando. Não, Cristo te capacita a vencer o pecado. Aleluia? Então, quem te dá o poder de perdoar? Cristo. Então, mas olha só o paralelo que ele faz aqui. Perdoa, porque ele está falando dele, que como é que o cristão deve orar. Está falando dele mesmo. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores. Depois ele enfatiza lá no final. Pois se perdoar, lá no 14, se perdoar as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também é perdoado de vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Ó, chamando de paizinho de novo. O Pai não vai perdoar você se você não perdoar o teu próximo. Mas você só consegue perdoar o próximo se Cristo te capacitar, assim como Deus ser pai também. Só Cristo que te capacitou a ser filho. Amém? Da mesma forma, ele te capacita a perdoar, seja o que for, não importa. Mas foi um ato sexual, não importa. Eu sei que é difícil. Uma situação, eu tive que orar 40 dias, jejuar, todo dia, só comer uma vez por dia esses dias, para perdoar uma pessoa, que era muito próxima, fez um ato muito vergonhoso, muito triste. Mas eu estava lá.
porque a Bíblia promete para mim. E aí demorou 40 dias para a Bíblia se concluir na minha vida, mas fez. Deus me capacitou a perdoar. Outra vez eu tive que ficar 3 dias de jejum para não cometer um crime. Porque, depende da nossa natureza, eu vim numa família assassina. Também era um bandido, pesado. E aí, quando uma pessoa fez mal para mim, é muito desaforo. Foi 3 dias para não matar ele. Mas no terceiro dia, Deus me deu, tirou aquele ódio, aquela mágoa e aquela vontade de matá-lo. E eu ia matá-lo, se não fosse Cristo. Então, Cristo, ele te capacita. Amém? Ele te capacita. De acordo com o pecado que você tem, que você desenvolveu, vai ser a maior tentação tua, a maior força contra você, o teu maior adversário. Mas Cristo te capacita, te dá as ferramentas para você vencer. Amém? Então, você consegue perdoar? Gente, você consegue, porque Deus te capacita. E você deve perdoar. Você tem que perdoar. É o mandamento moral de Deus. Para que, senão, você não é perdoado. E o bom é que ele te capacita, te dá poder, te dá força, e assim acontece. E diz ainda, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. O mal aqui, gente, por favor, pelo amor de Deus, essas Bíblia moderna, né? O mal aqui é maligno. Alguma Bíblia vem maligno, que é o melhor. Mas o mal aqui não é livrado do mal das coisas erradas, tá? Primeiro vamos falar primeiro. E não nos deixe cair em tentação. Você entendeu? Você tem que orar. Se você está preso pela só sem interesse, está preso pelo pecado, pede para Deus te libertar. Ele te dá poder. Se dá poder para perdoar, ele te dá poder para te libertar. Amém? Se aqui está falando uma pessoa que está sem estar dominado pelo pecado, né? Mas se você está, né? Então, se você pedir, se ele te livra de não cair, ele vai te livrar se você estiver no pecado. Ele te liberta do pecado, te dá poder. Então, não nos deixe cair em tentação, não ser dominado pelas tentações. Você viu a dependência que você tem que ter de Deus? Diária. A oração de cada dia seria essa. Você tem que orar para Deus. Você tem que lembrar por que Deus deixou isso. Para o cristão entender que é Deus que sustenta ele. Se ele tem que entender e aceitar isso. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou para frente com a minha força. Essa é a ideia de Deus para você. Você não consegue sem Cristo. Amém? Você não pode sem Cristo. Por isso, quando você jejuar, você tem que repetir: Deus, eu não consigo. Quero que o Senhor substitua. Eu quero a tua santidade. Espírito Santo, eu quero a tua santidade. Espírito de Deus, eu quero a tua santidade na minha vida. Espírito Santo, eu preciso, Espírito de Deus, da tua santidade. Eu quero a tua santidade. Eu não posso viver, Espírito Santo, sem a tua santidade. Eu não posso viver. Amém? Eu não posso. Então, eu preciso dela. E é assim que você tem que orar a Deus. E aqui está falando de você ser livre de cair em tentação. Você tem que entender que você tem que depender de Deus. Pedir para Deus: Deus, me livra de cair nas tentações, Senhor. Não deixe, Deus, eu cair nas tentações. Amém? Então, ora, você tem que entender que aqui é uma dependência. Você tem que orar. E se você cair, pede perdão para Deus, que Ele te perdoa 70 vezes 7 ao dia. Mas pede perdão, não aceita o pecado como uma normalidade da sua vida, como algo normal. Tem que pedir perdão para Deus, reconhecer que você não consegue vencer sem Ele e pedir para que o Espírito Santo venha entrar nessa faculdade mental, aonde ou moral, ou no teu DNA, RNA, e mudar isso em você. Amém? E necessário jejuar para ouvir a voz de Deus, para às vezes ele está falando, mas você jejuar para ouvir a voz dele, para te dar um estado de segurança, uma transformação moral. Aleluia, faça então, jejue. Amém? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Aqui já é o maligno mal, o capeta. Literalmente é o diabo, é devil, é devil, né? A palavra grega seria, em inglês seria devil, mas no grego realmente está falando do maligno, do diabo, dos demônios, da ação maligna dele, da ideia do diabo e do poder do diabo. É algo sobrenatural, não é mal, gente, que nem esses pregadores modernos vêm falando, né? Deturpando a Bíblia, né? Tirando o espiritual por detrás. Existe o poder do diabo por detrás, tudo que é mal, tudo que você vê mal tem ideia do diabo, ou o pensamento dele, a ideia dele, alguém seguindo, ou a própria ação demoníaca dele, direta ou indiretamente, direta quando é usando demônio, diretamente quando é ele mesmo. Então, maligno aqui é todo o poder do diabo, toda esfera maligna, toda ação do diabo. Livrai-nos do mal. Então, você tem que pedir para Deus isso. Amém? É dependência.
tá bom? Você tem que se colocar no lugar dependente, que nem quando vai ler a Bíblia. Você tem que se colocar no lugar de aprendiz, senão o Espírito Santo não pode te revelar. Amém? Ele só pode te revelar a Bíblia que você lê. Jesus falou que os caras faziam sem o Espírito Santo a leitura da Bíblia. Jesus falou, vocês têm a chave do reino dos céus na mão, não entrem, não deixem ninguém entrar, para os fariseus. Não estava falando que a Bíblia estava errada deles. Estava falando que eles tinham a salvação na mão, mas não entrava nela. Amém? Eles tinham a chave, que é a Bíblia, do reino de Deus. Então, mas não entrava. Você está entendendo? Porque só o Espírito de Deus pode te revelar a Bíblia. Você tem que se colocar no lugar de aprendiz. Amém? Então, porque teu é o reino e o poder de agora para todo sempre. Amém. Aqui já é engrandecer o Senhor. Então, sempre ensino. Acabe a oração, se você puder, se você gosta de cantar, cantando, louvando, adorando a Deus. Ou adorando a Deus em palavras. Então, ele fala assim, né? Até Paulo repete tudo isso lá. Quando você entrar no presente de Deus, pede com oração, petição, intercessão, ele fala tudinho aqui, ó. Ele coloca essa ordem aqui. Que uma é petição pessoal, outra parte é intercessão, a gente viu já a intercessão aqui, sobre o reino, tudo. Ele coloca certinho o que Jesus ensinou ao apóstolo Paulo. E com ação de graças, é o no final. Com ação de graça. Mesma coisa aqui, ó. Pois o teu é o reino e o poder agora é para todo sempre. Amém. Ou seja, é ação de graça, engrandecendo o Senhor, louvando, adorando a Deus. Senhor, obrigado porque eu estou abençoado naquilo que eu pedi. Obrigado. Toda honra, toda glória, todo louvor, adoração te pertence. Ou acaba cantando hinos de adoração a Deus. Hino de adoração. Eu digo, não é hinos de que coloca, eu era pecador, eu era aqui. Não, hino de adoração. Qualquer hino você pode cantar, mas nesse momento aqui é de engrandecimento a Deus. Amém? Você encerra com ações de graça. Amém? Você vê o apóstolo Paulo repetindo esse ensinamento de maneira curta, né? Lá todinho essa oração, tá bom? Então, sempre que você orar a Deus, no final você coloca a fé. Pai, obrigado, Pai, pelos pedidos que eu fiz, que eu já recebi. Obrigado pelas bênçãos, porque assim você está glorificando o Senhor. Você está glorificando o poder dele. Glorificando ele. Está falando para Deus, porque o teu é o reino, o teu é o poder, o teu é a glória, né? Então, é engrandecer o Senhor. Amém? Entendeu? Só essa última parte que a gente ia ficar muito tempo nela, para você entender o reino, o que quando ele fala, porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque tu é a glória para sempre. Só isso daí é rico demais. Mas outro dia a gente explica, tá? Mas, resumindo, engrandecer o Senhor. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo.